sobre seguradoras. PBSeg e Porto, acho que as 2 sofrem de um mesmo problema, assim. Agora vamos falar de bancos. Quer começar pelos melhores resultados, melhores surpresas ou piores? Banco do Brasil com mais dificuldade, o Itaú é o melhor resultado e deve continuar com o ROI aí em torno de 23%. Pra gente falar um pouco sobre seguradoras. De BBSeg e Porto, acho que as 2 sofrem de um mesmo problema, assim, eles deram resultados muito bons nesse ano e vêm caindo aos pouquinhos. Sim. Então Porto, o melhor resultado foi no segundo trimestre. É o famoso hard comps, né, É. Michel? E aí quando, apesar dos resultados bons, do terceiro e agora do quarto tri provavelmente, nas nossas projeções, sofre dessa comparação Dura. sequencial. Já mas em termos de qualidade, eu diria que a Porto, tem dado os resultados com mais qualidade. A BBSeg ela se, beneficiou, do IGPM mais baixo. Então, em uma das unidades, a unidade de previdência, ela tem os passivos em IGPM e os ativos, quer dizer, os ativos em IPCA. E como o IGPM foi negativo ano passado, quer dizer, enfim, Ah, menos um quando e pouquinho, né? é. Ela acabou tendo um resultado financeiro muito, muito bom. Então o terceiro tri foi muito bom e provavelmente o quarto tri vai vir com uma queda, né. Então, agora do lado operacional nada de brilhante, a BBSeg está sofrendo, na parte de crescimento, a maior unidade dela, a unidade de seguros, que é a principal, que não só gera prêmios, tal, etcétera, ganhou mais relevância ao longo do tempo, porque a previdência foi minguando, né, tá sofrendo, resgates, eh, competição de outras plataformas que oferecem planos de previdência, o famoso rouba-monte, né. Uhum. Eh, então, seguros está vindo com decrescimento de prêmios, tá, isso vai bater no ano que vem. Tá, por enquanto essa parte de receita, né, tá vindo forte, mas, que prêmios emitidos, que seria as vendas, vai começar a esbarrar bater no ano que vem, em termos de crescimento de lucro, tá. É, isso aí a gente acabou vendo até nos dados da SUSEP, né, que são divulgados, acho que a gente tem até novembro, é isso? Até novembro. Ah, mas já dava para ver uma Dá para ver, é muito forte ali, é uma queda muito forte em agro, né, o Banco do Brasil tá tendo problemas na parte de concessão de agro, e aí como as renegociações estão feitas sobre, eh, já uma base mais fragilizada, pessoas que não conseguem pagar, enfiar um seguro ali além disso, fica mais difícil. Então, seguro agro, seria vamos dizer assim, um luxo colocar a mais ali, na hora de renegociar o seu crédito agrícola. Então o agrícola está vindo fraco, prestamista, que seria, eh, é o seguro de vida em cima do crédito, né, se você vier a faltar, eh, a sua dívida não vai para seus familiares. Isso também está diminuindo bastante, porque fica mais difícil, com juros muito alto, fica mais difícil você vender um seguro. Porque ninguém quer assim, ninguém, né, acorda falando assim: "Eu quero fazer um seguro hoje", né. Então o pessoal faz porque tem necessidade, na hora da venda o pessoal tenta, fazer uma venda cruzada. Então a gente está vendo a BBSeg, não só para esse quarto tri com uma queda de lucro, mas o ano que vem também com uma queda de lucro, 2026. Então o BBSeg provavelmente vai ter uma queda de lucro em 2026, a gente está estimando algo em torno de 5% ano a ano, não é muita coisa, mas vai prevenir da empresa, a ter vamos dizer, um re-rating, né, uma melhora de múltiplos aí. E a gente olhando para a performance do papel e olhando para a performance dos fundamentos, toda vez que a empresa não dá cresce lucro, lucro, né? os papéis não performam. Então, na nossa visão aí, mesmo porque assim, o case é um case de dividendo, né, ele paga 90% do lucro, então precisa ter lucro, e Sim. o lucro precisa crescer para você ter dividendos crescentes, 90% do lucro é pago em dividendos, e como o lucro deve cair o ano que vem, não é que vai ficar negativo, mas vai cair ano a ano, o seu yield não cresce, né.
Fora que teve uma antecipação de dividendos aí também Teve no ano agora. passado. Você acha que afeta o próprio pagamento para 2026? Não, porque ele fica nessa faixa de 90, 95, enfim, não. Aí usou muito reserva de lucro acumulado também para. Eles usam, enfim, mas é uma empresa que gera muito caixa, né, a corretora tem um ROI, vamos dizer assim, quase que infinito ali, né, porque você não precisa de Em muito, capital, né? não precisa de capital, você só vende, é vendas na veia, então e quanto mais você tira das seguradoras para pagar a corretora, até melhor, porque, na BB-Seg você tem 100% da corretora, Sim. né, e nas empresas de baixo você tem uma percentagem daquela empresa. Então faz sentido você aumentar a sua comissão de vendas, né, para beneficiar a corretora. Mas enfim, eh, tendo dito isso, como não está vendendo muito, também impacta a corretora, né, a corretora, lucra menos ali, ganha menos receita, se você vende menos. Então a gente está com uma visão um pouquinho mais, não é pessimista, mas assim, um pouquinho mais cautelosa em relação ao BB-Seg para o ano 2026. Isso que eu acho que tem refletido no papel. Ele fez um pagamento de dividendo, o papel até subiu antes disso, né, porque foi uma das últimas a anunciar o dividendo, que foi até bom, generoso, mas já foi anunciado. Então acho que fica com uma Mede um pouco dinâmica de um pouco, trigger, né? é. E Porto Seguro você falou do hard comps, mas como é que você olha para 2026? O hard comps, assim, o ROI bateu lá 24%, assim, foi um super ROE, né, um retorno sobre patrimônio excelente no segundo tri, aí veio caindo, a gente espera um quarto tri até um pouquinho pior que o terceiro, né, então acho que não vai ser um 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 tri fraco, mas assim, também não vai ser um tri que brilhou os olhos lá do pessoal quando o papel bateu a máxima no segundo trimestre, que teve um ROI de 24%, deve ficar, um pouco mais baixo que isso. Para o ano que vem a gente vê um crescimento de lucro de uns 10% para o papel, Uhum. que não é ruim. Agora vamos falar de bancos. Sim, bancos. Quer começar pelos melhores resultados, melhores surpresas ou Não, o piores? quarto tri, de certa forma, é um tri mais forte sazonalmente, então Sim, sim. a gente espera que os bancos continuem de, uma sequência de rentabilidade melhor, Sim. né, todos em diferentes momentos, né. O Banco do Brasil, com mais dificuldade, mas mesmo assim com uma sequência de lucro crescente tri a tri, não ano a ano, porque ano a ano é longo de juízo. É difícil. Você está falando de 9 bi no ano passado, 9 bi e pouco, para 4 bi nesse trimestre, 4 bi ponto 2. Eu acho que desses, vou começar pelos piores. Desses 4 resultados, 4 bancos, o Banco do Brasil vem com o pior resultado. E muito por conta do agro, né, a gente veio, eh, abaixando as nossas expectativas trimestre a trimestre e mais uma vez a gente vai ter que baixar de novo. A gente está olhando para 2023, 26 já com um ROE bem menor do que a gente esperava. A gente achava que o banco poderia voltar, lembrando que o banco rodava com um ROI de 20%, voltar, sei lá, razoavelmente para 15% em 2026, provavelmente não vai ser o caso. A gente já está baixando para 13% de ROI, ou seja, um crescimento, mas um crescimento, né, menor do que a gente tinha como expectativa. No, no terceiro tri, só para ter uma perspectiva, o ROE do banco foi de 8% apenas. Então assim, um ROI muito baixo, comparado, por exemplo, ao Itaú, que está rodando a 23% de ROI. É que é meio absurdo, né? Ele saiu do vinho para a água, né, então a gente tem que esperar ele absorver, esses créditos, podres aí do agro, né, e voltar a crescer. Fim de várias RJs, né? É. Tiveram muitas. E, ele vai ter uma benesse aí da MP, né, que ajudou na parte de capital, mas a renegociação tem sido muito em clientes, não em RJ. Os clientes em RJ eles vão executar, né. O Banco do Brasil sempre tinha aquela a fama lá, não, porque o Banco do Brasil a gente vai pagar eles, e nesse ciclo foi o contrário, né. O Banco do Brasil, eles estavam tomados, né, tem muito barter, não sei se você já ouviu falar. Não. São, empresas de agro que emprestam para esses produtores.
e tomam em garantia terras, enfim, e outras coisas que o Banco do Brasil, quando vai pegar a parte deles, acaba não conseguindo. Eh, e aí o produtor prefere pagar esses barters, porque tem como garantir as propriedades, enfim, a safra e tal, etcétera. Em alguns casos, o barter tem os grãos, que ficam em silos do barter, né, e acabam, já executando o produtor na hora ali, porque ele tá com o produto Entendi. em mãos. Mas enfim, Banco do Brasil vai ser o pior, a gente espera aí um lucro de 4,1 bilhão para 2000 e para o quarto trimestre, né, lembrando que no ano passado, no quarto tri de 24, o banco deu 9,6 bilhões. Sim. Aí o Itaú é o melhor resultado, assim, é o banco que passou pelo ciclo, todos os ciclos de crédito melhor que todos os outros, e deve continuar com ROE aí em torno de 23%, 24%, enfim, nessa faixa ali. A gente espera um lucro de 12,3 bilhões de reais, um crescimento ano de 13%, tá. Então, a gente iniciou o ano, com o ano fechado de 2025 estimando 10% de crescimento, vai terminar o ano terminando o ano completo em torno de 13%. Eu acho que é um um belo resultado, fora o dividend yield que ele pagou, né, um payout de 70%, belíssimo dividendo. Teve um extraordinário no final, né, do terceiro. Teve, sempre tem todo ano. Toda vez que o banco não consegue investir, eu preferia crescimento de lucro, tá, mas enfim, Mas são pouco grande, que às vezes não dá para crescer, mas não, o banco é gigante, mas eles fazem uma boa administração do capital. Então, toda vez que ele não consegue investir no mesmo ROIC ou ROE, ou retorno, eles pagam dividendo. Ou buyback ou payout em dividendos e JCP. Então, assim, é um banco que gerencia bem o capital, acho que é o mais eficiente na gestão de capital, tanto é que eles fazem um hedge do capital em vez de fazer o hedge das receitas, né. Que acaba afetando as receitas também, mas, acaba dando ao banco, porque o banco precisa do capital para crescer, sem o capital ele não consegue se alavancar, então tendo um capital mais previsível, ele consegue planejar melhor o seu crescimento, né. Então, Itaú é o nosso top pick do setor. O Bradesco ele vem de uma, recuperação de rentabilidade, reestruturação, enfim, tem dado, eh, resultados melhores tri a tri e ano a ano, nos últimos trimestres. Começou com um ponto de inflexão no crédito lá em 2024, e aí veio a receita, e as receitas começaram a ter uma explosão de crescimento mais nesse ano. Então, e segundo tri, terceiro tri, quarto tinha a base de comparação mais fraca, né. mais fraca, mas você via que a receita não saiu aqueles 16 bilhões de reais de receita de juros, se eu não me engano, há vários trimestres, e aí, se eu não me engano, no segundo tri, já tem um ponto de inflexão muito forte ali, e começaram a rodar de forma mais robusta, e isso até ajudou ao Bradesco a antecipar algumas reestruturações, desligamento de pessoas, enfim, fechamento de agências. Eu acho que o banco segue nessa toada, tem mais coisa para acontecer em 2026 de, enfim, de redução de presença física. Eu acho que, assim, o banco está numa sequência de crescimento triatri que eu acho que vai continuar em 2026, tá. Então todo trimestre de 2026 ele vai vir com um pouquinho de crescimento ali, calibrando ali com os custos, tal. Esse trimestre não deve ser muito diferente, não deve ser uma expansão gigante de retorno ou de crescimento de lucro triatri, mas a gente espera aí o Bradesco, reportando um lucro de 6,4 bilhões para o quarto trimestre, um crescimento de 3,5% tri-a-tri, 19% ano a ano. 19% ano a ano é um crescimento bom. Para o ano que vem a gente espera um crescimento de 21% ano a ano. Para o ano que vem não, 2026, em relação a 2025, que também não é um crescimento baixo, mas enfim,
tá vindo de uma base menor, né, a rentabilidade não vai bater os 20% esse ano, assim, difícil de bater, mas vai estar rodando acima do custo de capital esse ano. Sim. E Santander, que é o último, Santander que tem reporta mais uma de uma. pegadinha do fechamento de capital aí que o pessoal Pois tá é, na então, expectativa. a gente está com 4.180 milhões de reais para o trimestre. É um crescimento razoável, está falando de 4% tri a tri, mas um pouco menos ano a ano, 8,5%, tá. Então, ele teve uma Trimestre passado cresceu mais, né. ele teve um problema no segundo trimestre de 2025, em que ele teve algumas provisões a mais, tá. Mas aí depois foi um caso específico lá de CNPJ, teve que reforçar o balanço. E assim, se for fechar o capital, não vai reportar um resultado gigantesco esse TRI, né. Então, a gente tem esse dilema do fechamento de capital, acho que é um tema que a gente já veio discutindo já faz há vários trimestres. Como o float é muito pequeno, né, e a dor de cabeça de manter uma operação, eh aberta, né, listada, de certa forma tem custos, né, tem custos não só de comunicação, de percepção dos investidores e tal, etcétera. Faz sentido eles fecharem, no momento em que o papel está fragilizado em termos de, preço-lucro e tal, etcétera. Não é o caso, sim, Sim, mas ainda mais depois desse rally, né, a matriz negocia com prêmio ainda, em relação ao ao Santander Brasil. Brasil, e o Santander Brasil, assim, quer queira, quer não, está rodando com ROI aí 16%, 16, 17%, não, assim, não é um ROI que eles que almejam de 20%. Então, enfim, fica essa pergunta no ar, se eles vão fechar. Se fecharem, eu acho que fecham, durante as eleições, né, porque é um momento que o papel vai estar mais volátil, provavelmente. Talvez tenha uma opcionalidade de comprar mais barato, né. Enfim, assim, o vendedor sempre quer vender mais barato, mais no caso, o comprador, né, Que é a matriz, que é a matriz, quer comprar comprar mais mais barato, barato. sim. Então, assim, soltar um super resultado, agora sinaliza que eles não querem fechar o capital. Sim.